Que alegria tê-los conosco para meditarmos numa palavra tão maravilhosa que é com respeito ao batismo. Por que não me batizo? Porque vou pecar, é a resposta de alguns. Nós estaremos esclarecendo a todos nossos amados que o batismo, ele é simplesmente uma confirmação e apresentação pública da sua fé em Jesus. É sobre isso que estaremos falando. Não há impedimento para que você seja batizado desde que você creia e realmente se converteu ao Senhor Jesus. Batismo. Alguns dizem em nosso meio que não irão se batizar ou serem batizados pelo seu líder, pelo seu pastor, porque irá pecar. Mas a Bíblia nos mostra e nos prova que aquele que diz que não peca faz de Jesus um mentiroso, ou que seu sacrifício foi em vão. Na verdade, ele morreu por você, ele morreu por nós, sejam batizados ou não, ele morreu por cada um de nós. Só que ele nos traz ao conhecimento que nós precisamos provar o nosso arrependimento de pecados. Ah, mas eu confesso com a minha boca que eu creio em Jesus. Tudo bem, só que crer não é só isso, palavras somente, mas ação, uma determinação de prática pública de que você é um servo de Deus brilhando nas trevas. Ou seja, o que é o batismo? O batismo, ele é o batismo do arrependimento, a prova do seu arrependimento. Jesus disse em Marcos 16:16, quem crer e for batizado será salvo. Olha a importância e a necessidade do batismo em águas. Porque a pessoa, conforme diz em Romanos, no capítulo 6 de Romanos, a Bíblia Sagrada nos mostra o quê? Que quando a pessoa é mergulhada, batismo significa mergulho. Então quando a pessoa ela é mergulhada pelo seu líder, pelo seu pastor, quando é mergulhada nas águas, como Jesus foi no Rio Jordão por João Batista, isso prova o quê? Que nós, o nosso velho homem foi mergulhado, sepultado, foi para o cemitério. E nós fomos o quê? Como Cristo foi, ressuscitados em Cristo, na morte de Cristo, ressuscitado como Cristo. Por isso, há a necessidade de o velho homem, o antigo homem, aquele que nasceu do ventre da mamãe, um dia ser sepultado em vida. Mas como pode isso? É um paradoxo. É só Jesus que pode fazer isso. Colocar você dentro das águas como se estivesse colocando, ele próprio colocando você num cemitério. O velho homem, o pecaminoso, o homem contaminado, que por conta desses pecados ele teve que morrer na cruz do Calvário. Mas assim como ele fez, nós precisamos também provar a nossa prática de fé, sendo mergulhados, sepultados e ressuscitados com Cristo e em Cristo. Então, batismo é uma prova pública da sua fé, como Jesus fez publicamente, também batizado para provar a todos que ele era homem, que ele era um novo homem, ele era um homem que pertencia ao céu. Por isso, Jesus, ele disse para Nicodemos, aquele que não nascer da água, batismo em águas, olha isso, 3:5 de João, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Percebe? Que se você apenas crê, você não entra no reino. Você precisa crer, mas também ser batizado para que entre no reino de Deus. Olha que coisa linda. No livro de João, a epístola de João, no capítulo de número 1, do versículo 6 até o 10, nos diz assim, eu vou ler para você. Veja a necessidade do seu batismo. Você crê que Jesus perdoa pecados? Se você crê, você está pronto para o batismo. Porque essa desculpa de eu não vou me batizar porque vou pecar, você está simplesmente duvidando do poder que Jesus tem de perdoar os seus pecados. Você está duvidando que do amor de Cristo. Você acha que o amor de Cristo é minúsculo ou quase nada? Quando você é batizado, ele tem o poder e a autoridade para te dar graça. O que é graça? Favor que eu não mereço. Ou seja, ele te perdoa. Olha a expressão de João. Não o Batista, esse aqui agora é o apóstolo. Nos diz assim,
Na sua carta, no capítulo 1, no versículo 7, diz assim: se andarmos na luz como ele, Jesus, na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então não duvide disso. Na sequência, no versículo 8 diz assim: se dissermos que não temos pecado, olha, batizado ou não, se dissermos que não temos pecado, nos enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Aí no versículo 9 ele diz assim, olha o segredinho, olha que dica maravilhosa. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. É só você confessar o seu pecado. Você já está batizado, mas de repente teve uma falha, uma iniquidade, um pecado, um erro. Você errou, você falhou com Deus, não é? Confesse. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É só confessar que ele nos perdoa, segundo esse versículo. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Agora olha que expressão linda no capítulo 2, o versículo 1, dessa mesma carta de João. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas, se alguém pecar, temos um advogado. Aleluia! Creia nisso. Creia nisso. Você não sabe, nós os que já fomos batizados, o que já passamos, as dificuldades. E não é só a questão de pecado sexual, não. As tentações diversas, quando você é afrontado. Você pode falhar e de repente você querer tirar satisfação com alguém, que não é isso que Jesus ensina, porque ele diz que a vingança pertence a ele. É só falar para ele, conta para Jesus. E perdoe em oração a pessoa que te ofendeu. Mas às vezes a gente não quer perdoar. Pessoas que são tentadas a roubar. Pessoas que são tentadas a bater em alguém, socar, bater, enfim. E há tantos outros tipos de pecado, maldades. Maldades do ser humano. O próprio Jesus diz que nós somos maus. Mas ele é bom para nos perdoar, quando verdadeiramente nos arrependemos. Muitas vezes em lágrimas, em sentimento, que temos que ter a consciência de que Jesus fica triste. O Pai fica triste. Por isso, pecar significa errar o alvo. Nós erramos o alvo, entristecemos a Deus, então queremos causar em Deus a nossa realidade de que o amamos, que nós o amamos. Como? Se arrependendo. Pai, nos perdoe os nossos pecados, estou confessando o meu pecado, lava-me no sangue de Jesus Cristo, seu Filho, me purifica da minha maldade, do meu erro, do meu pecado. E é assim basicamente, você falando com Deus, sentindo o seu pecado. Não pecar e simplesmente, amanhã eu vou pecar de novo, eu peco hoje, peço perdão, amanhã eu vou... Não é assim que funciona. Mas quando você crê realmente no amor de Deus, que você entristece a Deus quando você peca, isso é arrependimento. Quando há choro e expressões que convencem Deus realmente de que você é uma pessoa que está quebrantada, contrita, coração triste por ter pecado e errado. Ah, mas aquele mal que tantas vezes eu falho, que eu peco, mas é uma tentação que parece que é mais forte do que eu. Mas Jesus é mais forte que você. Jesus é mais forte que o diabo. Jesus é mais forte que o seu pecado. Simplesmente, João diz, nós temos um advogado para com o Pai, para aqueles que creem e se arrependem. Então, quando você se batizar, creia nisso, no amor de Cristo. Aquele sacrifício na cruz foi por todos os pecados que você já pecou em toda a sua vida, até a sua morte. Ele já sabia que você ia pecar. Por isso, tenha essa certeza de que Ele perdoa os seus pecados. Quando você se batizar, Ele perdoa todos os seus pecados. Ele já te perdoou. Mas agora é a sua parte de praticar realmente a sua conversão. Existem vantagens. Existem vantagens de você ser batizado. Eu quero trazer aqui as consequências de alguém que é batizado nas águas. E eu fiz aqui uma pequena listagem. Há muitas outras coisas. Mas quando uma pessoa é batizada consciente, não criança. Criança não tem consciência. Criança não tem pecado. O batismo é o batismo do arrependimento. João o Batista e Jesus ensinavam que o mergulho nas águas é a prova da sua consciência de que você é um pecador e necessita de um Salvador, Jesus Cristo. Então, o batismo é o batismo do arrependimento.
Quando você se arrepende é porque você tem consciência que é um pecador. Então, quando você é batizado, olha as vantagens. Você passou da morte para a vida. Os seus delitos e pecados foram apagados pelo sangue de Jesus, porque o seu velho homem foi mergulhado, sepultado no cemitério das águas, mas você foi ressuscitado, ou seja, passou da morte para a vida, da vida de pecado para a vida de delícias com Cristo, perdoado. Ou seja, no batismo, o velho homem é afogado, ele morre afogado e nasce agora uma nova criatura. É como um bebê nas mãos de Deus, sendo ensinado a servi-lo e a amá-lo. Você vai entrar sim no reino de Deus. Jesus disse isso a Nicodemos, no capítulo 3, verso 5 de João. Ele nos faz, depois do batismo, nos faz assentar no reino celestial. Por quê? Ele escreve o nosso nome no livro da vida. Para você que decidiu se batizar, ou você que não quer se batizar, olha as vantagens. Guarde isso no seu coração. E a Bíblia diz também que nós nos tornamos membros do corpo de Cristo. Olha que privilégio, você um membro do corpo do próprio Deus. Olha que riqueza, que presente maravilhoso, que dom o Senhor Deus nos concede. E ele diz assim, em João 6,56, eu faço questão que você abra sua Bíblia e veja isso depois que eu estou terminando. Você pegue a Bíblia e leia capítulo 6 e o versículo 56 de João, do Evangelho de João. Quem come a minha carne, disse Jesus, essa é a ceia. Após o batismo, santa ceia. Você antes não. Não convém, não é proibido, mas não convém. Por quê? É uma forma de você se comprometer, manter um compromisso após o batismo. Tá? Então, observe Jesus dizendo, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem parte comigo, ou seja, faz parte do meu corpo, é membro do meu corpo, faz parte dos membros do meu corpo. E Jesus diz numa expressão também, que aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Não tem parte comigo. Quem não tem parte com Cristo vai ter parte com quem? Se só existe dois senhores, Deus e o diabo. Não é? Então, carregue as marcas de Jesus. Carregue as marcas de Jesus. Batalhando contra você próprio. Nós temos 3 inimigos no mundo. A nossa carne, o mundo e o diabo. Mas o maior deles é a nossa própria carne. Porque está sempre em nós e conosco. A nossa carne não é fácil. Mas Jesus te dá domínio e poder. E quando você escorrega, o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Então procure seu pastor, peça para ele um discipulado. Por que se batizar? Ele vai te falar e te mostrar o que é ser batizado. Ele vai te orientar com relação à Bíblia Sagrada, sobre o ensino da Sagrada Escritura, para que você seja um verdadeiro discípulo batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não fuja do batismo, ou você está provando que não crê em Jesus. E quem não crê não faz parte do reino. Deus em Cristo te abençoe e te ajude a ter essa consciência, porque Ele é bom em sua vida. O Espírito Santo te cubra com a sua sombra poderosa e te ajude. E eu quero ter o prazer e a alegria que você coloque nos comentários que você se batizou mediante esta palavra em seu coração. Deus te abençoe.